Kim Lin, um genro que é considerado um desperdício e também humilhado por todos, esconde na verdade um grande segredo. Na real, tudo isso vem do seu esforço, do seu trabalho duro e coragem, afinal a prática leva à sua perfeição. Tudo que ele conseguiu conquistou e todos seus esforços para obter tal poder tem apenas um motivo: sua maravilhosa esposa Shu Kim-in. E o nosso prota, além de ser completamente overpowered e ter a capacidade de matar demônios, ele também é um médico. O mangá começa com Zitão humilhando o prota, o questionando do porquê demora de buscar e porque ele estava parado igual idiota e não dirigia logo. A garota humilha o prota por completo, tacando a mochila no peito do maluco e gritando com ele, dizendo ao mesmo tempo que ele estava na família Shu por mais de um ano e ainda nem sequer tinha conseguido encontrar um trabalho. Shu Zitan diz a Kim Lee para que ele prestasse bem atenção e quando for buscá-la novamente na escola era para ficar bem escondido, para que nenhum de seus amigos vissem o fracassado que ele era. A garota realmente odeia muito o prota enquanto resmungava com ele que não suportava o ter como cunhado e realmente não entendia o porquê sua irmã pensava em querer estar junto dele. Enquanto isso, na mansão da família Shu, a mãe de Kyuin conversava horrores com Ming Hao porque ficava se gabando ali por suas viagens e conquistas. Logo ele pergunta pela garota e apartamento, isso foi na maldade, pois perguntavam onde a garota estava com um tom de riso e a mãe da mesa responde que ela ainda estava no trabalho e não tinha chego em casa. O chatão então pergunta o que tinha de errado com a cachorrinha de Kyuin, pois tinha ouvido dizer que ele só ficava em casa e não podia sair. Ele pergunta se isso era verdade e completa dizendo que ele queria muito conhecer o cara que impressionou o coração de Kyuin. Logo a senhora pergunta ao mesmo se ele estava falando do tonto Kim Lin e diz que ele tinha acabado de voltar com Zitan e na realidade acreditava que por ele ser um completo lixo, mais cedo ou mais tarde sua filha pediria o divórcio. Lá de baixo a velhota grita mais estressada com o prota, chamando até ali para ser o convidado que estava esperando, porém o prota finge que não ouve. E Shu Zitan, mais perto do garoto, pergunta ao mesmo se ele estava surdo ou alguma coisa do tipo e não tinha ouvido a mãe dele chamar o mesmo. Quando ela entra no quarto para humilhar mais ainda ele, perguntando se ele estava mesmo pensando que ele era o lar dele, Zitan simplesmente se depara com Kim Lin completamente desorba e sai correndo desesperada dali, toda envergonhada, perguntando ao mesmo por que estava ali sem roupa e aproveita para chamar o de tarado. Kim Lin realmente não estava nem aí, o maluco estava concentrado meditando, além do mais estava treinando aquilo há 10 anos e finalmente estava completo. Ele até resmungava que na verdade falava 10 anos, mas provavelmente era bem mais, eles apenas tinham perdido as contas. Porém a mulher começa a gritar com o prota incansavelmente para que ele saísse do quarto e perguntava quantas vezes ele teria de gritar para que ele saísse de lá. Kim Lin logo troca de roupa e desce até a velha insuportável que logo começa a resmungar com ele, perguntando ao coitado se ele era surdo ou alguma coisa do tipo. Logo ao vê-lo, Mingao aperta a mão do prota e diz que ouviu dizer que era um idiota e que ainda confia em Kyuin para sustentar e que na realidade e que ele era um completo desperdício. Ainda com muita fúria, Mingao diz ao prota que sabia o que ele estava pensando e que na verdade ele só uniu com a família Shu por interesse na riqueza da família, gritando o mesmo diz ao prota que ele não é digno da esposa que tem e que dará 100 mil anos ao mesmo para que ele fosse embora imediatamente. Porém o prota sem muito esforço apenas aperta a mão de Mingao com muita força e simplesmente responde que seu nome era Kim Lin. A propósito, ao presenciar aquilo as mulheres ficam surpresas por ele ter falado, enquanto Mingao, com um tom de raiva, pergunta se ele então era realmente podia falar. Gritando de dor em suas mãos, Mingao diz ao prota que ele era um completo mentiroso por conseguir falar e pergunta ao mesmo como ele tinha coragem de enganar tanto tempo Kyuin. A sogra véia grita ao prota para que ele soltasse Mingao imediatamente, enquanto Zitan atende o telefone que estava tocando. Assustada, ela grita perguntando se tinha realmente ouvido direito de sua irmã ir a real ser presa pela polícia. Kim Lin pergunta a Zitan o que estava acontecendo. E em choque, a garota responde que aconteceu alguma coisa na empresa e sua irmã irá ser presa pela polícia. Enquanto o prota vai até a sua amada, a sogra fica gritando ao garoto e fica perguntando onde ele vai e pede para que fique fazendo os trabalhos domésticos. Afinal, ele não podia sair sem permissão. Mingao pergunta à velhota o que tinha acontecido e logo a mesa começa a explicá-la a situação de sua filha. Na intenção de criar uma boa impressão, o xarope diz à velha para que ele ficasse de boa, pois sua família tem alguns contatos na cidade e por isso eles precisavam ver a situação primeiro. Enquanto isso na empresa, uma mulher perebenta gritava à esposa do prota que ela iria ser presa e também teria de pagar 1 milhão a ela por danos físicos. E Kyuin juntamente com sua mãe que reclamava dizendo que o valor de 1 milhão era um completo absurdo. Até que Mingao chega dizendo à mulher que Kyuin havia dito que muitas pessoas também usavam aquele mesmo cosméticos, porém somente ela apareceu com perebas e obviamente a culpa não era dos domésticos. E completa dizendo que além do mais ele consegue o diretor-geral da polícia. Muito irritada, a garota se apresenta dizendo que seu nome era Lin Wan e ela não estava nem aí para o diretor-geral da polícia, afinal ela era a prima do prefeito da cidade. Mingao fica em choque ao ver isso e mal conseguia acreditar enquanto a Vera resmungava que era o cargo mais alto da cidade toda. Gaguejando, o covardão tira o dele da reta, dizendo que ele não tem nada a ver com aquilo. Completa dizendo que Lin Wan é uma consumidora, então com certeza a empresa deve arcar com a responsabilidade. Logo o prota chega chamando pela senhorita Liu e pede para que espere apenas 10
10 minutos, deixando todos ali, inclusive sua amada, completamente surpresa. Logo Kim a pergunta se caso ele conseguisse remover todas as perebas do rosto dela em 10 minutos, então ela poderia deixar esse assunto no passado. Ao presenciar o Prota conversando com a senhorita Liu An, Kim Win pergunta ao mesmo se ele realmente podia falar, e desde quando isso? O bundão intrometido diz ao Prota que ele era uma vergonha para aquela família, afinal como ele poderia mentir sobre uma coisa dessa no meio de todo mundo? Porém Kilin ignora todos ali e vai em direção à garota enquanto sua esposa pedia para que ele não causasse mais problemas a ela, pois a moça já estava muito cansada do mesmo. O Prota logo se vira para sua esposa e pede para ficar de boa, pois agora ele estaria diferente e tem de cumprir seu dever como marido, enquanto Ming Hao morria de inveja e pergunta ao Prota se ele estava realmente se achando apenas por conseguir falar, pois no fim um lixo nunca deixa de ser um lixo, e as pessoas ali em volta começam a comentar que Lin Wei é apenas um genro lixo da família Shu e se perguntava também se na verdade ele não era para ser mudo, e quando todas as pessoas não paravam de tentar humilhá-lo, Kilin simplesmente diz em voz alta que tinha uma forma de remover as feridas do rosto daquela dama, e a perebenta toda nervosinha pergunta ao Prota porque carambolas ela tinha que acreditar nas palavras que saíam da boca dele. Meio desaforado, Kilin responde que se não puder curá-la, então ele estava disposto a suportar todas as consequências e fará o que ela bem quiser. A maquiavélica diz que concorda com o acordo do garoto, porém caso ele não consiga curá-la, então não adianta, depois de culpará por ser impiedosa. Sua esposa tenta o segurar perguntando ao mesmo que diabos ele está tentando fazer. Logo agora que começou a falar já vai começar a causar problemas a elas. Todo sedutor, Kim lhe diz que a pereba no rosto da mulher na verdade era um problema interno e pede ajuda à sua esposa para preparar alguma erva medicinais chinesas. Surpresa, Kim Win pergunta ao Prota se realmente poderia funcionar e o mesmo confirma com uma risadinha. E quando a sua esposa se retira dali, logo Mihao aponta o dedo para o Prota, gritando que queria ver se isso ia dar certo, afinal Kilin só causa problemas e realmente não dava para confiar nele. Kim Win então retorna e entra o Prota, que ele havia pedido, e diz para ele caso o paninho dele desse errado a família Shu não seria responsável por nada. Em seu pensamento dizia que já era óbvio que a família Shu não ajudaria com em momento algum, porém agora não era mais aquele Kilin idiota que não podia falar, e tudo que ele restava era confiar na compaixão da família Shu. Após terminar o preparativo finalmente fica pronta, a receitinha do Prota que sorrindo chama a senhorita para experimentá-la. Todos ficaram horrorizados com a sopa e logo começam a zombar dela, e até mesmo Leon acha aquilo muito nojento. Logo a moça pega aquela gosma e passa em seu rosto com muito nojo, e se caso ele estiver mentindo estará em uma grande rascada. Porém um Prota muito insensível pega um montão e passa na cara da garota dizendo que ela tinha certeza do que aquilo era eficaz, e a mesma sai correndo chorando. Depois que a garota sai dali, todos começam a rir do Prota, chamando ele de miserável, e até mesmo a sua esposa fica com dúvida se aquilo realmente teria sido útil ou iria funcionar. De repente a garota volta toda linda e contente e grita ao Prota que ele tinha feito realmente se tratava de um milagre, e nem conseguiria acreditar naquilo, deixando todos ali embasbacados com o que acabou de acontecer e ficam se perguntando se o Prota realmente tinha capacidade de curar doenças. Kim Win se aproxima do Prota e pergunta ao mesmo o que estava acontecendo e como que ele conseguiu curar aquela mulher, e Kim Win responde que foi graças à farmacologia que aprendeu na época de escola. E uma pergunta ao Prota se o mesmo consegue curar outras doenças, e logo o rapaz responde que era difícil dizer isso, antes ele precisava ver a paciente antes de dar a certeza. A garota toda sorridente diz ao Prota que a doença do seu tio era extremamente complicada e que se caso ele conseguisse curá-lo, então ela daria ao mesmo $500 mil. Sem pensar muito, Kim Lin diz à garota que topava, enquanto sua esposa gritava desesperadamente detrás dele perguntando se na verdade ele era maluco. Muito irritada, Kim Win diz ao rapaz que ele não deveria ir, afinal ele nem é médico, e que esse tipo de coisa é completamente diferente do que curar algumas perebas. Mas o Prota muito tranquilo diz à sua amada que ela deveria ficar de boa, pois ele definitivamente conseguiria dar conta de tudo isso. Sua esposa não gosta da resposta e pergunta ao rapaz quem ele pensa que é, e completa dizendo se ele fizer uma cagada a família Shu for responsabilizada por isso, então ele jamais o perdoaria. Kilin também fica meio irritado com a situação e responde a sua amada que se caso algo desse errado, então ele mesmo resolveria sem que a família Shu precisasse se preocupar com isso. E mais ao anoitecer no hospital da cidade de Wansheng, o prefeito da cidade Liu Zhen perguntava ao doutor se realmente não tinha alguma outra maneira para salvar a vida de seu irmão. O médico responde que não, afinal, o grau da deterioração superou por completo as expectativas deles. E nesse caso o risco de uma cirurgia agora é extremamente grande. Wan chega com o Prota e desesperado ao ver seu primo ali, a mesma corre perguntando ao prefeito como que seu tio foi parar na UTI, o que deixa a garota mais surpresa que seu primo responde que pela manhã que as condições de seu pai pioraram muito, e o Dr. Michael está na sala agora para avaliar. Logo Wan apresenta Kilin, o seu primo, e diz que é aquele doutor da medicina chinesa que havia conhecido hoje. Ele era magnífico e com certeza poderia curar a doença do pai dele. Muito sério, Zeng pergunta ao Prota se o mesmo se tratava de um médico, e no instante o garoto responde que afirmando que sim. Logo Zeng diz ao Prota que realmente parecia ter mais de 20 anos, e pede a licença de médico do mesmo, que responde que na verdade ele não tinha licença. Ao ouvir isso, Zeng fica muito irritado e pergunta à garota se ela estava de gracinha. Ele nunca deixaria uma
uma pessoa daquela sem licença colocar as mãos em seu pai? Aang fica sem palavras e muito chateada, pede desculpas a Kimin e diz ao mesmo que ele deveria ser retirado dali. Mas nesse momento uma enfermeira desesperada aparece dizendo que os sinais do paciente estavam muito fracos e definitivamente precisaria de uma reanimação de imediato. Todos ficam completamente em choque e não conseguiam nem sequer pensar no que fariam caso acontecesse o pior. Logo correm para ver como o velho estava. Irritado, o prefeito pergunta ao Dr. Michel como estava seu pai, mas o mesmo apenas responde que não tinha mais o que fazer, pois havia dado seu melhor e pede desculpas a Zeng. No desespero, a garota se aproxima do seu primo e pede por favor para que deixasse Qinlin dar uma olhada em seu tio. Porém, o cara fica muito irritado e grita para ela não se meter. E o Dr. Michel era o melhor da cidade, havia dito que não tinha outra forma. Então como é que ele poderia deixar um garoto que nem sequer tem uma licença se meter nisso? Qinlin então diz a Zeng que o pai do mesmo ainda podia ser salvo, mas se ficasse enrolando então seria tarde demais. E o cara irritado grita ao Prota para que saísse dali. Com todo desafiador, o Prota pergunta ao prefeito se ele tinha coragem de apostar com ele. E muito irritado, Zeng grita perguntando ao Prota o que ele queria apostar, afinal como alguém com o Prota poderia lidar. O Prota então responde que caso ele não conseguir salvar o ancião, então o prefeito deveria pedir desculpas, mas se puder salvar o mesmo, então poderia o tratar como mentiroso e humilhá-lo. Mas o maluco fica extremamente irritado ao ouvir isso e grita expulsando o Prota dali. Ao ver o ódio do seu primo Yan, pede a Qinlin para que o mesmo realmente se retirasse dali. Enquanto se retirava da sala, Qin disse que estavam indo embora, mas tinha certeza de que todos eles iriam se arrepender. Ao sair da sala, o Prota dá de cara com sua esposa, que diz ao mesmo que ele realmente precisava vir e fazer papel de ridículo e perguntava ao coitado se ele realmente estava feliz agora. Muito irritada, ela pede ao garoto para que não causasse mais vergonha e ordenando para que o mesmo acompanhasse ela de volta até a casa deles. Dentro da sala, o prefeito desesperado pergunta ao Dr. Michel o que estava acontecendo com seu pai e o porquê o mesmo estava se debatendo tanto, e no desespero o médico manda a enfermeira rapidamente buscar um marca-passo. O Dr. Michel então diz a Zeng que agora ele já não poderia fazer mais nada, disse ali que tinha seus sentimentos, enquanto o mesmo desesperado pergunta ao doutor do que ele estava falando, afinal seu pai estava bem até agora, então por que de repente isso aconteceu? Zeng se ajoelha ao lado da marca de seu pai chorando e pede desculpas por não ter conseguido pagar pelo que havia feito por ele, mas surpreendendo todo mundo, o Prota entra na sala depressa, pedindo para que deem espaço a ele, pois iria salvar o paciente. Real que cerca de 10 anos atrás o Imortal ensinou Qinlin uma série de exercícios e habilidades médicas. Enquanto isso, o prefeito quase chorando se pergunta se ele tinha errado, pois aparentemente o jovem tinha um pouco de habilidade. Apesar de que Qin foi impedido de falar durante 10 anos por causa de sua habilidade, se hoje ele puder usar para salvar alguém, então ele usaria. E ao fazer o que precisava ser feito, o pai do prefeito dá uma tossidinha, deixando todos surpresos, enquanto o Prota suspira que graças a Deus ele tinha chegado a tempo. O velho logo desperta e se levanta até Lin-Wan e pede desculpas ao mesmo por ter feito com que ela ficasse preocupada com ele, e a garota fica extremamente emocionada. Porém, enquanto o Prota se retira da sala, o prefeito ajoelhado de trás do mesmo grita por seu nome deixando o garoto surpreso. Logo Zeng começa a pedir desculpas ao Prota por ter sido tão grosseiro assim com ele, pois estava cego e o tratou de forma cruel. E Qinlin, todo humilde, ajudando o prefeito a se levantar, diz ao mesmo que deu sua palavra que poderia salvar o velho e pede Zeng para que não se preocupasse e que agora ele estava mais estabilizado e o ancião iria se curar em breve e já estaria bem. Até mesmo a garota, a barraqueira, pede desculpas ao Prota por mais cedo e pede ao mesmo para que ele entregasse a conta para transferir os 500 mil. E do lado de fora, a esposa do Prota estava completamente sem graça e diz ao mesmo que é uma coincidência o que tinha acontecido hoje, então não era para ele sair fazendo esse tipo de coisa novamente. E bolado, Qinlin pergunta a Qin o quão grande era a raiva e o desprezo que ela tinha dele dentro de seu coração. Ao voltarem para casa, a mãe de Qin pergunta a mesma se as coisas haviam sido complicadas, mas afinal ela estava muito preocupada com ela. Qin responde para sua mãe que está tudo de boa, por isso tudo já era passado e passado ficava no passado. Enquanto a garota dizia para sua mãe que estava muito cansada e iria até seu quarto, a velha grita com o Prota chamando de inútil, perguntando por que ele ainda não tinha saído da sua frente. E depois de um longo dia completamente exaustivo, o Prota entra em seu quarto chamando por sua amada e dizendo que a mesma ele já havia terminado as tarefas de casa, mas ele acaba se deparando com sua esposa na cama e na real ela estava praticamente yoga, deixando o coitado todo envergonhado. Quando o Prota estava se retirando do quarto, sua esposa reclama com ele que Zitão contou para ela que o mesmo estava desfilando todo pelado pela casa. Qinlin logo começa a se explicar, dizendo que depois que buscou Zitão na escola, esqueceu de trancar a porta quando foi se trocar, então ela empurrou a porta e ouviu. Porém, enquanto o cara estava completamente envergonhado com os exercícios de sua esposa, ela não para pergunta se ele realmente estava dizendo a verdade. Qinlin responde que não havia motivos para mentir sobre isso, enquanto sua esposa disse que estava tudo bem e entendia o temperamento da garota não era dos bons, mas mesmo assim que ele não deveria assustá-la novamente. Completa dizendo ao mesmo que ele não cometesse esse erro
novamente, caso contrário, ele pode não ter a sorte de sair vivo dessa vez como saiu hoje. Quando a garota já estava para se retirar do quarto, Kyung-in o chama e diz ao mesmo que ele iria com ela numa ceia de família, e o mesmo aceita o convite. Logo a mulher se deita na cama toda snob, dizendo que estava muito cansado devido a todo o furdunço que estava durante o dia, mas agradece ao prota pelo que o mesmo havia feito, e o simples fato da garota agradecer ao prota já deixa coitado surpreso, afinal isso nunca tinha acontecido antes. No dia seguinte, no jantar da ceia da família Chu, geral estava felizaço porque é a primeira reunião da família do ano, então realmente era muito especial. O prota observa a tia de sua esposa e reflete que aquela velha vestida de elefante não enganava ninguém, ela devia mesmo era voltar à sua verdadeira forma de demônio. Chu Gi-Qian, irmã mais velha de Chu Jing, a mãe da Kyung-in, pergunta à garota quando é que ela planejava engravidar e ter um herdeiro. Kyung-in completa respondendo a sua tia que na verdade eles não têm plano para isso e também não tinha pressa para fazer. E para continuar sendo inconveniente, Gi-Qian diz à sobrinha para que ela não demorasse muito para isso, pois pelo menos daria problemas para os seus avós. E a garota agradece pelo lembrete. Logo a xarope apresenta Sheng Wen. O genro dela diz que felizmente na família dela, Sheng Wen não deu problemas diferente de algumas pessoas que deixa com sua esposa sustentasse. E King Jing diz à sua irmã que ela realmente não tinha um genro incrível assim. Isso só faz o ego da ridícula inflamar ainda mais. Ela também diz que Mi Sheng é dono de vários negócios importantes, diferente de algumas pessoas, e completa dizendo que realmente é muito lamentável que elas tinham sortes diferentes. E ao ser tão paparicado, diz a Mi Sheng que seu tio que para a primeira reunião do ano, ele mesmo tinha comprado um presente para o tio. O tio responde surpreso uma pergunta sobre o porquê o rapaz era tão educado e após uma risadinha, ele dá uma risada dizendo que Sheng Wen, ele era realmente muito interessante. Quando o senhor abre o presente, ele não podia se conter de tanta alegria, e diz ao rapaz que era realmente surpreendente. O garoto logo começa a cantar vitória dizendo que sabia que seu tio gostava muito de porcelanas, então pediu para que alguém conseguisse aquela tigela do Kim Ki-wan, a qual ele comprou por 300 mil wons, e ao ver isso o cara chega a gritar de surpresa dizendo que era praticamente impossível ele ter uma tigela de porcelana da dinastia Wan. Enquanto todos paparicavam aquela tigela, o prota de longe conseguiu observar algum tipo de energia que habituava aquela peça. Ele reflete que um espírito maligno na tigela era muito forte, e temia que essa imitação não teria sido feita de forma normal para ser colocada em uma tumba e ser alimentada com um Ki, e também percebe que aquela tigela não era apenas uma imitação e também uma maldição. Mi Sheng, para provocar o prota, da matou cedinha. Ele disse que ele também deve ter preparado um presente e pergunta se eles poderiam saber do que se tratava. Ele completa sorrindo, pedindo desculpas pois se esqueceu que Qilin é uma pessoa miserável e não tem dinheiro para comprar nada porque sua esposa o sustenta. E para se gabar ainda mais, acrescenta que foi promovido a chefe da seção da empresa, que o Ingrid tá muito bravo pedindo para dar um basta naquilo. Agradece ao seu cunhado pela preocupação, mas disse que Kyung-in é um membro da família deles, e aconteça o que acontecer, Sheng não tinha nenhuma autoridade para falar dele. Ainda sorrindo, o idiota continua dando risada e diz a alguém que não pode comprar um presente nem sequer era digno de estar ao lado dela. E no meio de tudo o desconforto, o próximo levanta dizendo que acabou chegando atrasado hoje, e por isso não trouxe nenhum presente consigo. Sem graça e surpresa, Mi Sheng pergunta se o prota não era idiota porque ele estava falando, mas sua esposa disse que mesmo se Qilin trouxesse um presente não seria digno, e mesmo que ele fale agora ainda era um lixo. Sorrindo, o prota diz que não importava, pois qualquer presente que ele daria seria muito prático do que presente falso de seu cunhado. Sheng logo pergunta ao prota o que o mesmo queria dizer, já que a tigela custava mais de 300 mil wons, e sua sogra fala que Kyung-in jamais poderia comprar uma coisa assim. Ainda debochado, o prota que não responde o quanto aquele maluco tinha gastado com o presente. No final aquilo realmente era falsificação, e o valor não muda nada. Sheng diz ao prota que é um lixo, e pergunta o porquê que o mesmo está dizendo que aquilo é falso, enquanto em pensamentos ele se perguntava se Kyung-in realmente tinha percebido que era falso. Kyung-in, meio estressado, responde que então poderia mostrar a prova a ele, e logo o tio grita para que ele calasse a boca. A xaropona diz a Choring que Qin-li é muito mal educado e também está ofendendo Sheng Wen, e ainda por cima se atreve a criar um monte de calúnias. E Kyung-in diz ao prota que o mesmo não deve ser tão grosseiro com Sheng, pois apesar de tudo ele também é o cunhado deles. Irritado, o prota responde perguntando se realmente era cunhado, e debochado diz que a antiguidade que seu cunhado deu de presente não passar de uma falsificação vagabunda. E mais irritada, a garota responde a seu marido que se realmente for falsificar, seu cunhado pensou que na verdade era verídico e acabou sendo enganado. Ele completa dizendo ao prota que era ser da família Chu, então ele deveria parar de ceninha. Logo o prefeito, juntamente com Jung e Fag Miao, entra na sala perguntando se eles realmente estavam falando de uma falsificação e pergunta de que tipo se tratava, se eles poderiam lhe mostrar. Sheng corre cumprimentando o prefeito pedindo desculpas e diz que não sabia como isso viria ver o chefe da família da seção. Porém o prefeito simplesmente passa reto por Sheng e corre dizer ao prota que era uma coincidência pois não esperava por ali, e novamente agradece a Qilin pela noite passada. Como o cara não consegue se conter ao ser humilhado, ele pergunta ao prefeito se ele não estava conversando com a pessoa errada, afinal Qilin é somente um lixo. O prefeito, ao ouvir a voz do bonitão, se vira perguntando ao
ao mesmo quem era o lixo, que ele estava falando e na verdade quem ele era. Ao ouvir, o garoto responde que ele era Shang Wen e tinha acabado de assumir o chefe da seção. O prefeito pergunta ao prota se aquele animal estava incomodando mesmo, que nega isso. Qin Lin responde que na verdade aquele bocó era seu cunhado e que estava discutindo se aquela peça ali era falsificação. Observando a tigela, o prefeito Liu diz que Yu é um expert em autentificar antiguidades e pede ao mesmo para que se aproximasse da peça e desse uma olhada. O velhote dá uma risada, mas responde que já fazia um tempo que não fazia uma avaliação, porém King Hua ainda é um especialista. O mesmo observa a tigela mais perto e diz que olhando a cor, parece um produto autêntico da dinastia Yuan, enquanto Shang ri dizendo que estava certo, que deve ter custado muito dinheiro, mas parece que o irmão Qin Lin estava errado. O prota muito sério pergunta ao velho se realmente acreditava que aquilo era original. O velho na hora pergunta ao prota se ele estava questionando e se acredita que aquilo era falso. Sorrindo e batendo no ombro do prota, o velhote diz que finalmente tinha percebido porque o prefeito Liu gostava tanto dele e confirma que aquela coisa era uma imitação barata. Ele completa dizendo que além disso, aquela peça havia sido guardada juntamente com o cadáver e por isso estava completamente amaldiçoada. Enquanto o tio limpava as mãos, a sogra bastarda grita com ele como mesmo teve a audácia de fazer uma coisa daquelas. Enquanto Shang ficava repetindo gaguejando que realmente não sabia, abraçando o prota, o velho pergunta se está correto e que na verdade ele pode perceber que uma imitação perfeita daquela antiguidade realmente tem uns bons olhos e termina perguntando ao prota quando poderiam se ver novamente. Até mesmo o prefeito sorri dizendo ao com certeza Qin Lin é um grande homem e que também estava planejando visitar o mesmo para se conhecerem melhor, mas agora estava ali e poderia acompanhar para poderem conversar um pouco, deixando seus sogros completamente felizes. Qin Lin diz a eles que deveriam terminar a ceia sem ele, pois iria acompanhar o prefeito Liu Yi e voltar mais tarde. Ge Qian diz a Xu Jing que o genro dela também tem relação muito boa com o prefeito, isso faz ele parecer bem melhor do que Shang Wen. A Vera responde sorrindo que diz que não queria mencionar aquilo pois temia que isso poderia fazer perder a boa relação entre eles, entre as empresas, mas quem diria que o prefeito Liu estaria pela porta? O prota logo pergunta ao prefeito se o mesmo precisava de algo e na hora Liu responde que seu pai tinha sido curado, mas logo que voltou para casa começou a adoecer novamente. Qin pergunta ao prefeito se poderia pegar o pulso dele, quando o mesmo diz que nos últimos 2 meses sua família começou a se sentirem muito mal, mas quando foram ao hospital não encontraram nada. Logo o prota responde que tinha total certeza do que estava acontecendo e diz que quando terminar a ceia da família iria visitá-lo e resolver o problema para ele. Nesse momento o prefeito todo contente grita ao prota agradecendo, ele diz ao mesmo que isso era ótimo e que estaria esperando o mesmo em sua casa. E mais tarde, enquanto já estava voltando para casa, o sogro de Qin Lin sorri dizendo que hoje o mesmo havia lhe dado um dia de alegria. Mais tarde o prota estava indo em direção à casa do prefeito quando de repente dá de cara com Ming Hao, aquele completo babaca que dizia que finalmente havia se deparado de novo, mas dessa vez iria mandá-lo para o inferno. É claro que ele estava com alguns brutamontes. Ming Hao chama o prota de lixo, que se caso o mesmo cortasse suas mãos, deixaria o mesmo vivo. Porém Qin Lin responde debochado que Ming Hao realmente era chato e persistente e isso enchia seu saco. Ming Hao logo diz a Qin Lin que ele não precisava se preocupar. Logo mesmo grita para seus capangas que daria 50 mil para cada mão de Qin Lin. E logo todos aqueles brutamontes voam para cima do prota com muita fúria, mas o mesmo simplesmente desvia, derrubando geral sem fazer o menor esforço. Debochando, então ele pergunta a Ming Hao se o mesmo não tinha trazido consigo homens o suficiente enquanto o coitado estava completamente de boca aberta. O coitado estava em choque se perguntando o que diabos estava acontecendo. Esse Qin Lin ainda era um lixo na real, porque ele ficou tão forte. O prota até chama o bundão para a briga, mas quando ele vê o maluco sai correndo em direção ao nada, gritando para que Qin Lin não tocasse nem ao mesmo chegasse perto dele. E depois de muita porradaria, o prota finalmente chega na casa do prefeito e já sente uma energia sinistra. A casa estava completamente amaldiçoada e corre logo e aperta a campainha. Logo o prefeito, cheio de olheiras e preocupação, diz ao prota que estava esperando ele por muito tempo e pede para que entre logo. O prefeito Liu apresenta sua casa ao garoto, que logo ao entrar já percebe que toda aquela energia que estava rondando ao lado de fora agora estava dentro da casa também, e percebe que a situação era bem mais grave do que realmente pensava. De repente eles ouvem um grito de uma mulher, e era a esposa do prefeito Liu correndo desesperada até que perguntando o que tinha acontecido e se o Xiao Jin estava doente novamente. Ao entrar no quarto, o prefeito fica em choque ao ver Xin Zhao, seu filho, flutuando e começa a implorar para que Qin Lin salvasse sua cria. E quando o prota diz ao prefeito que não precisava se preocupar, pois ele iria salvar seu filho, o garoto com uma voz bizarra grita ordenando para que Qin Lin se retirasse dali. Qin Lin usa um tipo de energia no garotinho que parece dispersar toda aquela energia negativa, e na hora ele cai na cama. O prota pede para que os dois ficassem um pouco longe enquanto refletia que agora teria de expulsar e purificá-lo. A esposa do prefeito com muita raiva diz ao mesmo que ele tinha arrumado um lixo de pessoa se algo acontecesse com Xiao Jie, então queria que o mesmo pagasse com a vida, mas Zeng apenas manda ela calar a boca. E Qin Lin começa a agir extremamente rápido ao perceber que os pais do garoto também estavam sendo infectados, e logo o garoto começa a gritar horrores. Ele consegue expulsar o espírito do garoto e também purificá-lo, e na mesma
mesma hora, a mãe do mesmo corre acudi-lo e perguntando se estava bem. Kim responde que definitivamente o garotinho estava bem, mas agora que eles tinham que fazer achar uma fonte de espíritos malignos, deixando o prefeito Liu completamente assustado, enquanto procurava pelo item de Qilin. Pergunta ao prefeito se aconteceu algo de ruim na família dele ultimamente, ou recebeu algum presente de alguém, porém recebeu um par de léus de pedra, que são os que estavam na porta. E Qilin afirma que finalmente havia encontrado e diz a Liu que a fonte da doença dele vem daquela pedra. Eu mesmo pergunto se tudo isso de ruim vem daquela pedrinha, e também explica que todos os dias que saíam e entravam pela porta, estava em contato com essa pedra que estava unindo uma fonte de espírito maligno. Então adoeceram por estar influência do espírito maligno, e a pessoa é contaminada se permanecesse muito tempo próximo a esse espírito, e para dar um fim a todo aquele pesadelo, o prota quebra a pedra, dizendo que aquilo estava completamente resolvido agora. Após salvar o filho da mulher, a mesma chega até o prota agradecendo, e também aproveita para pedir desculpas pelo seu comportamento, e Qilin logo responde que estava tudo de boa, contando que o garoto esteja bem. O prefeito também agradece pelo dia de hoje e também diz ao prota que pedia para o motorista para levar o mesmo, mas antes pergunta a Kim se quer abrir uma clínica, deixando o garoto completamente surpreso. Enquanto o garoto estava pensativo, o prefeito Liu diz ao mesmo que dessa vez tinha salvado sua família toda, e por isso está oferecendo uma clínica como forma de agradecimento ao Sr. Kim. E com um baita sorriso no rosto, o prota agradece ao prefeito e se retira dali, enquanto refletia que se abriu uma clínica então poderia ajudar mais pessoas e realmente não tinha nada a perder, e também pretendia se encontrar com seus pais, pois ao mesmo ficarão felizes por ele. Porém, com todavia algo no caminho chama a atenção do prota, que grita para o chofer parar o carro rapidamente, fazendo com que ele metesse a cara no banco da frente. O chofer pergunta a Qilin se exatamente ali que era para parar. É claro que o prota confirma, afinal quem está ali é sua amada Qinwen. Enquanto o prota ficava observando a sua amada, se perguntando o que carambolas ela estava fazendo ali tão tarde, o motorista dizia a ele que o mesmo tinha realmente um bom gosto. De repente chega uma outra mulher perguntando a Win se tinha feito ela esperar demais, e se desculpando ali o prota reflete que na verdade sua esposa estava esperando por uma amiga. Ele acabou pensando demais, mas para o azar e também surpresa do prota, sua esposa simplesmente beija outra mulher na frente dos dois, deixando ambos de boca aberta. Ao ver aquilo diante dos seus olhos, o prota não conseguia acreditar, e logo fica se perguntando o que carambola estava acontecendo ali. Ele realmente foi trocado por outra mulher. Quando as garotas estavam na festa, logo pede a Xiao para que pegasse a melhor garrafa de vinho, pois hoje era uma noite especial. E Win pede desculpas pelo sumiço e diz a sua mãe que tem estado muito ocupado ultimamente. Ele também encontrou alguns problemas no trabalho e sorriso à ruiva, diz que o trabalho na verdade nunca terminava. Porém encerra a conversa dizendo que é uma noite especial, então elas não deveriam ficar com conversas desagradáveis. Após algumas garrafas de vinho, King Win diz a sua amante que ela sim a conhecia, pois se não fosse o que fez para evitar seu casamento, e completa dizendo que sofria muita pressão em relação ao seu casamento, e depois de várias e várias garrafas de vinho, a ruiva estava ajudando Win Win a subir as escadas, mas para a surpresa dela, quem estava no seu quarto também era Ming Hao. Porém Qin Win estava completamente fora de si, o safado se aproveita dessa situação, e com um olhar completamente maléfico, Ming Hao diz no fundo a culpa não era dele, sim dela, por não querer se divorciar daquele lixo, como se já não fosse suficiente para o que ele estava fazendo a Kim. O otário ainda estava filmando toda aquela porcaria. Porém, antes que Ming Hao pudesse fazer alguma coisa, alguém começa a bater na porta rapidamente, dizendo que era o serviço de quarto. Mas quando o babaca de Ming Hao vai abrir a porta, ele acaba se deparando com Qilin, todo sorridente, dizendo surpresa ao mesmo. E Ming Hao, assustado e surpreso, grita perguntando a Qilin como foi que um lixo, como ele chegou até ali. Extremamente em choque ao se ver naquela situação, Ming Hao começa a se explicar para o prota, dizendo ao mesmo que na verdade não era bem isso que ele estava pensando, e que não deveria interpretar mal porque viu sua esposa bêbada e só quis ajudar. Porém Qilin, com poucas ideias, simplesmente enfia porrada no estômago do garoto, arremessando o mesmo para bem longe. Com a cara já jogada no chão, completamente incapacitado, o prota se aproxima do mesmo perguntando como ele gostaria de ter seu fim, e ordena para que o mesmo dissesse as últimas palavras. King Hao se ajoelha a Qilin pedindo por perdão, dizendo que não iria mais incomodá-lo, e caso tivesse uma segunda chance nunca mais aparecia na frente de Qilin. Enquanto o idiota ficava implorando ao prota por misericórdia e dando mil desculpas, Qilin percebe que havia uma câmera gravando tudo o que estava vendo ali, e com isso o prota foi muito mais inteligente, decide que não iria mais mandar o cara de F, e diz para o mesmo que deixaria sair-se vivo dali, contando que não aparecesse mais na sua frente. Porém, quando Qilin passa por cima de Ming Hao, o babaca tenta uma oportunidade de golpear o prota com uma faca, mandando o mesmo ir para o inferno, mas Qilin consegue desviar sem fazer muito esforço, atacando Ming Hao. Qilin diz que o perdoou mesmo as duas primeiras vezes, porém não esperava que ele fosse tão teimoso depois de tantos avisos, então ele era o culpado por tudo isso. E depois de o cara cair desacordado no chão igual uma pamonha, o prota, observando o mesmo, diz que é tudo isso que ele merecia. Usando novamente seu poder, Qilin desperta Qin Win e pergunta a mesma como ele estava se sentindo, mas sua amada, assim que cria consciência, não responde a pergunta de Qilin e simplesmente mete o tapa na cara do coitado, perguntando a ele o que foi que ele tinha feito. Qilin responde que acabou de salvar a vida dela e era literalmente dessa forma que a garota lhe agradecia, porém a mesma ainda estava
estava furiosa com o coitado. Gritando, ela diz que não acreditava nas palavras de Kilin, pois primeiro acordou naquele lugar e depois ele chega dizendo que salvou ela e blá blá blá. O prota fica extremamente chateado com a situação, porém não demonstra e se retira dali dizendo a ela que se Kilin não quiser acreditar, o problema na real é dela. E depois de toda aquela bagunça, o prota estava tristão no ponto de ônibus, até que recebe uma ligação de Li-wan, deixando o rapaz extremamente surpreso. Li-wan pergunta ao rapaz se ele ainda tinha um produto que tinha passado nela naquela última vez, pois agora ela precisava de um pote todo, mas diz ao prota que quer que ele agregue um efeito branqueador para melhorar a qualidade de sua pele. Maluco responde que não está em casa e que precisa vir embora para que assim consiga se preparar porque a irmã de Li-wan está pedindo a ele. Li-wan diz ao prota que pagará a ele 2 milhões por 200 cópias, porém Kilin até tenta negar, dizendo que não era um valor justo comparado com o custo dos medicamentos e deveria ser menor. Li-wan conta ao prota fazendo que ele vai abrir uma clínica e precisava dessa grana, e depois de toda essa insistência da garota, o prota acaba concordando e agradece a mesma pela quantia exuberante de grana que ela lhe pagaria. Lá na mansão, Ki-win, toda triste, resmungava que já estava tarde e Kilin ainda não chegou, e refletia como ela julgou o coitado mal ainda deve estar com muita raiva dela. Logo mesmo chega, dessa vez sem querer dizer um A. E sua esposa pergunta ao prota por que chegou tão tarde dessa vez. De uma maneira meio grosseira e seca, o rapaz simplesmente responde que teve de resolver alguns problemas, retruca dizendo que é como se ela não estivesse perguntando nada ao mesmo. Rapidamente a garota começa a choramingar para seu marido, e diz que alguns colegas frequentemente começaram a fazer comentários na frente do chefe sobre o ocorrido com Li-wan, e depois de muitas conversas com a chefe, agora quer que ela se demita, e Kilin, ao ver o desespero de sua amada, simplesmente responde a ela que se caso ela pedir demissão do trabalho, ficaria tudo bem com eles, então não tinha motivos para se preocupar com isso. Inconformada com a resposta de Kilin, Ki-win rebate perguntando se ela perdeu o emprego, então que ela cuidaria dessa família, e também não é fácil encontrar um novo emprego. Kilin logo começa a se explicar para sua esposa que o homem que curou ele no hospital era ninguém menos e ninguém mais do que o pai do prefeito, e como agradecimento o mesmo iria dar uma clínica para Kilin. Completa dizendo que também ganhou dinheiro curando as pessoas, logo se Kilin poderia ajudá-la a cuidar da clínica, e como isso não tinha muito mais do que se preocupar. Kilin se retira, dizendo que logo a clínica irá inaugurar, e que a garota não deve demorar para pensar, enquanto a mesma fica refletindo que sua esposa realmente estava tentando consolá-la. Em pensamentos completamente arrependida, a moça pede desculpas ao seu marido por ter interpretado mal ele, e agora ela precisava dar um jeito mesmo de se desculpar e recompensar o garoto. Logo pelo dia seguinte, ao amanhecer, alguém estava ali, doido, batendo na porta de uma forma bem desesperada, e Kilin desce tudo sonolento para ver quem era. Era a Tanzinha, a melhor amiga de Ki-win, que dispara dizer ao prota o que era o que o mesmo estava dizendo, parado em sua frente, e não deixava que aquela dama entrar na sua casa. A garota logo começa a humilhar o prota, dizendo um punhado de frases estranhas, e acrescenta dizendo que não sabe como Ki-win teve coragem de casar com uma pessoa como ele. Sonolento e com raiva, o prota resmunga em pensamentos que realmente não gostava das visitas daquela garota, pois na época da escola aquela xarope fazia com que ele se sentisse um completo miserável. O coitado ainda é obrigado a levar aquelas duas para fazerem compras, que ficam completamente animados, perguntando onde queria comprar suas roupas dessa vez. E depois de uma viagenzinha, eles finalmente chegam em seu destino, a torre mais alta da cidade, um leilão de alto nível, onde só podiam entrar as pessoas da alta classe da sociedade. Novamente aquela mulherzinha insuportável começa a gabar o lugar, novamente dizendo que os mais emocionantes ali é o leilão e as apostas das melhores pedras. Depois de serem abertas as pedras, duplicaram seu valor, ou perderá por completo seu dinheiro. E para provocar o prota, a garota pergunta ao Misha que ele estava ali, o porquê não comprei uma pedra para sua esposa, e surpreendentemente o garoto responde que compraria desde que a Misha quisesse algo. Enquanto o garoto estava bocejando ao ver a sua esposa jogando, ele se depara com um monte de pedras que exalavam energia muito sincronizado com o seu poder. Ao ver uma pedra extremamente cara, avaliada no valor de 250 mil, Zijin diz a sua amiga para pedir aquela pedra ali para seu esposo, para ver se estava mentindo ou não. Zilin realmente estava desafiando o prota, mas quando ela vai o chamar, no mesmo instante que ele se vira, o maluco tinha zarpado dali. Isso sabe lá Deus para onde. Kilin corre perguntar para o funcionário do local quanto que custava aquelas pedras, e a mesma logo responde que eram apenas pequenas peças de materiais que foram eliminados, e o valor de cada uma para que as pessoas comprassem e jogassem. O coitado entrega um punhado de trocado e diz à mulher que definitivamente queria aquela peça, mas ela deveria cortar, deixando a moça um tanto quanto confusa na verdade. Ao encontrarem Kili, por ali a garota dispara dizer que não acredita que está vendo o prota ali na área dos descartáveis, e muito irritada começa a resmungar com Ki-win. Zin reclama que não acredita que Ki-win ainda estava com aquele inseto, afinal ele ainda era o mesmo e o motivo dela ainda estar com ele só poderia ser a clínica que o mesmo disse que abriria. E quando a garota grita ao prota dizendo que não pode acreditar como isso gastou $100 para comprar aquela porcaria, do nada a funcionária simplesmente grita surpresa a palavra verde. Logo geral ouve a mulher dizendo aquilo e correm conferir, e acabam surpreendendo muito se perguntando
perguntando se aquela peça estava na verdade na área de descartáveis e que com certeza era muito valiosa mesmo. E com isso Mamu chega chamando o prota de garoto lindo, pedindo ao mesmo para que vendesse a pedra por 300 mil para ela. Então ela iria recompensá-lo de uma outra forma. Até mesmo um charlatão bigodudo que estava em cima do coitado do prota começa a perguntar ao mesmo porque ele não vendia aquela pedra por 500 mil. Ele também lhe daria um presente. Um senhor chamado Tan Lao do circo de Jade Yasheng chega dizendo ao prota na verdade aquela pedra nas mãos dele valia pelo menos uns 5 milhões, deixando todo mundo ali surpreso. Tan Lao é o pai de Zijin, que pergunta ao prota se o mesmo gostaria de vender aquela pedra para ele por 5 milhões, deixando sua filha incrédula ao ver que seu pai estava realmente disposto a investir tudo aquilo em uma pedra. Porém, Qin apenas responde que comprou essa pedra como presente para sua esposa e caso ela quisesse vender, então ela terá que consultá-lo antes de qualquer negócio sequer. Sorrindo, Qin responde que uma boa Jade é melhor que fique com alguém, com realmente a conheça, e o tio Tan é o rei da Jade, que deixa honrado em vender a pedra para o mesmo. Ao ouvir isso, o maluco mal consegue se conter de alegria e logo dispara dizer para Qin que ela realmente é uma boa com as palavras, e que irá também ligar imediatamente para seu departamento de finanças e fazer um cheque para a mesma. Chao se aproxima de Qin e pede ao mesmo para que ele ajude a enxergar algo especial naquela pedra que ele acabou de comprar. Porém, para a surpresa do senhor, Qin responde que é uma pedra, é completamente comum e não possui nada de especial, deixando todos à volta resmungando que ele na verdade não sabia de nada, afinal na pedra tinha várias partes verdes. Sua esposa logo dispara de dizer ao prota que os antigos ali do leilão foram todos selecionados e além do mais, como poderia ser possível um Tan Lao estar equivocado a respeito de uma pedra de jade. Tan Lao, carismático como sempre, responde sorrindo que sendo uma pedra de jade, raríssima ou não, de qualquer forma ele precisava mesmo averiguar e entregar a pedra para o funcionário local. Zijin dispara dizer ao prota que tudo aquilo não passou de sorte de principiante e diz que o meu se atreve a difamar a pedra de seu pai. Além de idiota, é burro, pois todos agora verão de verdade quem realmente é Qin é. Logo o funcionário entrega a pedra para o mesmo partido ao meio, dizendo que a mesma, que embora tivesse várias partes verdes na mesma, se tratava apenas de uma pedra comum, deixando todos ali de boca aberta com a notícia. Sorrindo novamente, Tan Lao aperta a mão do prota e diz ao mesmo que sua linha de produção ainda é careca de óleo de jade e o mesmo poderia tentar caso estivesse interessado nisso. Porém, antes que o prota pudesse responder à oferta do velho, diz ao mesmo que não é preciso a pressa para responder essa pergunta e que ele pode lhe dar a resposta na próxima vez que se encontrarem. E assim que ele se retira, sua filha mimada Zijin corre até o velho perguntando ao mesmo se é sério que realmente errou na escolha da pedra de jade. E depois de tudo isso já dentro do carro, Qin pergunta a Qin desde quando o mesmo aprendeu a fazer apostas e também como ele sabia se a pedra era de jade. Seco igual um cavalo enquanto entrega o cheque à sua esposa, o prota responde que não é difícil aprender com os livros e se ela quiser aprender então ela ensinaria a ela mais tarde. Irritada, a garota pergunta ao prota se o mesmo esteve enganando ela esse tempo todo, pois fingiu ser um completo fracassado sem futuro e sem talento, e fez ela passar vergonha por tanto tempo. O clima dentro do carro fica completamente desagradável após isso, e Qin se vira emburrada perguntando à garota quando ele levará ela para passear novamente. Eu mesmo responde tudo sem jeito no próximo sábado. Em sua cabeça a garota resmungava consigo mesma seu idiota do seu marido não perceber que ela está tão querendo muita atenção dele, e em choque reflete que talvez seja perdidamente apaixonada por ele. O motivo pelo qual o prota ficou calado durante 10 anos foi por conta de seu treinamento que um velho passou pelo mesmo, dizendo que se caso ele estudasse aquele livro, teria então de isolar durante 10 anos, e também que nem precisava selar a porta de fala dele durante 10 anos, antes de poder desenvolver seu Reiki. Com isso tudo estava encaminhado para a vida dele, o restante só dependeria do mesmo. Novamente seco, o prota responde a sua amada que definitivamente ele nunca mentiu para ela, afinal de contas ele realmente é um idiota como sempre foi. Qin fica empurrado e responde de forma grosseira que Qin não quer falar, então não precisa, mas pergunta ao mesmo por que se casou com ela. Ele apenas responde perguntando se ela não lembrava do passado da verdade. No passado, como sempre, lá estava Qin sofrendo bullying por alguém que jogou na sopa na cabeça dele, eu perguntando se estava gostosa, até que Qin se opõe à frente do garoto muito irritada, perguntando ao então se o mesmo gosta de ficar tirando com a cara das pessoas que não podiam se defender. Então Qin completa sua explicação que foi por causa daquilo. Quando a garota veio ele pedir em casamento depois da graduação, ele aceitou e ficou extremamente feliz ao ver Qin dizendo que sabia que agora não era mais a propriedade de defesa de Qin. A mesma pergunta seu marido se ele odiava agora por isso. Sorrindo, Qin responde a sua esposa que definitivamente não tinha como ele ficar chateado ou criar um ranço por ela, afinal da família Shiu não se compadecer dele e muito menos dela, e completa dizendo que sempre tratou Qin como sua amada esposa em seu coração. Mas quando o prota volta a seu olhar para a garota, ela estava completamente esquisita, e logo ele pergunta para a missa por que ficou assim depois de dizer aquelas coisas. Depois de ficar um baita climão com os dois envergonhados no carro, Qin diz a In que no dia seguinte será a inauguração de sua clínica, e espero de verdade que a missa apareça. Assustada, a garota responde que pensou que Qin estivesse brincando a respeito de abrir uma clínica, afinal não era tão simples assim salvar a vida de pessoas e também curá-las. Porém o prota responde que na verdade não tem o que se preocupar, pois ele só iria curar as pessoas de doenças mais leves, como resfriados e febres, então estava de boa, quebrando o clima novamente, e também agindo
como um idiota e Kim-in responde ao mesmo que se caso ele for parar na cadeia, então ninguém iria visitá-lo, deixando o coitado de novo sem graça. Porém, em pensamentos a garota refletia que Kim-in realmente é um idiota por não perceber que ela está extremamente preocupada com o que aconteceria com ele caso desse errado. Mas lógico que o cara fica triste, olha a coisa que ela fala. E no dia da inauguração, aquela cobra foi visitar a clínica do Prota e disse que agora a família Shu tem um bom genro, afinal Kim-in se tornou um médico, enquanto o charlatão ao lado da mesa fica desenhando o Prota. O pai de Kim-in diz a eles que não tinham com o que se preocupar, afinal seu genro sempre manteve suas habilidades em segredo, então por isso era normal que duvidassem. E acrescenta dizendo que ouviu falar que a família do prefeito Liu foi salva há pouco tempo e mesmo como agradecimento insistiu em dar a clínica a Kim-in, então realmente estava tudo sob controle e também na lei. Com isso, o fracassado do cunhado do Prota chega até mesmo perguntando se ele acha sua família que ficaria bem com ele sendo protegido pelo prefeito, e diz que ele realmente estava desesperado ao ponto de abrir uma clínica, e Kim-in responde ao loirinho que não estava desesperado por ter uma clínica, porém o mesmo responde a Kim-in que não deve se esquecer com aquele lugar também está sendo vigiado por aquela pessoa, e completa dizendo que da última vez Kim-in fez ele ficar muito mal, mas até se estar com o prefeito Liu. Antes que o garoto pudesse terminar sua frase, alguém corta ele completando, chamando pelo Prota. Era o prefeito Liu que chega acompanhado de sua prima, dizendo tudo sorridente ao Prota que veio para a inauguração e desejar felicidades e boa sorte ao garoto, deixando o Shang cheio de inveja. Todos ficam embasbacados, e Shang reflete que a última reunião foi para brindar por Kim-in, inclusive o parabenizando por sua boa relação com o prefeito Liu. Kim-in chega oferecendo uma recepção muito calorosa, agradecendo aos dois e dizendo a eles que espera que gostem da clínica e que sejam muito bem-vindos. E ao ver todos impressionados ali, Kim-in logo dispara e pergunta por que todos agora se acalaram, já que alguns segundos atrás estavam todos falando mal de Kim-in e desenhando o pobre coitado. Em meio à multidão do lado de fora, de repente chega um homem desesperado com seu filho no colo pedindo socorro e implorando para que salvem ele e ajudasse o seu filho enquanto todos filmavam aquela cena desesperadora. Nesse exato instante, Kim-in chega empurrando todos aqueles que estavam filmando, pedindo licença, e afirma para todos ali que é um médico que precisava ajudar o garoto. Os sogros de Kim-in ao ver o garoto dizem que o seu genro, que aquela criança realmente está muito doente e que talvez o Prota não conseguiria salvá-lo, então pedindo para que levassem a criança diretamente até o hospital. E os invejosos da família Shu, aos murmúrios, dizem felizes que a clínica fecharia logo após a abertura, enquanto Shang comemora, dizendo que queria muito ver o que aconteceria com Kim-in agora. O cara ignora completamente tudo o que estava comentando, ao seu redor implora Kim-in para seu mesmo salvar seu filho, e vendo o desespero do pai, o Prota promete ao rapaz que traria seu filho de volta à vida. Dentro da clínica, o Prota já começa a examinar o garoto e percebe que o coitado estava envenenado e logo pergunta ao pai que o garoto havia comido, e depois de se acalmar um pouco, o rapaz consegue fôlego para dizer ao Prota que isso tudo muito estranho, pois eram os vizinhos que cuidavam da criança, que alimentavam os dois. A sobra de Kim-in ao ver e ouvir aquilo começa a julgar o pai do garotinho, dizendo que o mesmo que era muito irresponsável por deixar seu filho ao comando dos outros. Chorando, o coitado explica a todos que sua esposa acabou falecendo e ele tem que trabalhar para poder conseguir dinheiro, e assim para pagar para que seu filho pudesse estudar. De repente alguém grita dizendo que ouviu dizer que aquele médico acabou de obter sua licença em medicina chinesa em poucos dias e já conseguiu abrir uma clínica para curar pacientes. Logo as pessoas que observaram se tornaram uma multidão. Completamente furiosa, pergunta ao Prota se ele fez tudo isso até mesmo abriu sua clínica só para enganar as pessoas e roubar o dinheiro delas. E ainda no completo ódio, gritava ao Prota para que fechasse imediatamente aquela clínica, pois era uma fraude, e levasse o garotinho até um hospital. Irritado, o pai do menino grita perguntando ao Prota por que o mesmo não avisou isso antes, pois poderia ter matado seu filho. Com o coitado tossindo pra caramba, o Prota agora também irritado diz que o pequeno estava em uma situação extremamente preocupante, eles não tinham mais tempo para resolver aquilo. E quando o garoto estava prestes de comes e bebes, o Prota lança algumas agulhas em direção ao mesmo, citando algumas palavras fazendo com que todos ali nem sequer respirassem de tanto suspense. Quase que imediato o garoto se levanta vomitando e seu pai corre abraçar pedindo perdão por tê-lo abandonado. Enquanto o garoto ainda voltava à sua consciência, Kim-in meio entristecido diz ao pai do garoto que já estava bem melhor, mas se caso ainda estiver com algum desconforto será melhor ir até o hospital para fazer alguns exames extras. Aos prontos o homem começa a pedir 1000 perdões ao Prota, dizendo que ele é um grande médico. Ele não sabe o que seria de seu filho caso não tivesse encontrado com Kim-in a tempo. A galera que antes julgava agora estavam todos embasbacados, dizendo que pensaram que ele fosse simplesmente um enganador, mas o mesmo realmente salvou aquela criança. E o vejuto de Ming e Raul ao lado de fora resmungava que isso tudo era porcaria. Ele não conseguia acreditar que o Prota conseguiu salvar aquele garoto, pois com isso apenas conseguiu aumentar a sua reputação, e no fim envenenar aquele garoto foi completamente em vão. E o velho esquisito que só pomba diz a Ming e Raul para que seja paciente e deixar seu Prota desfrutar um pouco da glória de ter realmente salvo alguém. Após um cansativo dia de trabalho, o Prota finalmente vai até a porta da clínica para fechar rapidamente e voltar para casa. O coitado já estava todo capenga, e ao sair da clínica ele acaba se deparando com uma mulher sinistra à luz do luar, que está mais capengando do que ele mesmo, e logo pergunta a ela se estava à procura de um médico. Porém a garota, sem responder absolutamente nada, pergunta ao Prota, simplesmente avança para cima do mesmo. Imediatamente
efetivamente tentando explicar para ela que ele é um médico e poderia ajudá-la. Antes de chegar até Kenin, a garota simplesmente desaba, completamente desacordada no chão, deixando o Prota surpreso e assustado com aquela cena. E ao ver aquela situação, ela resmungava consigo mesmo que infelizmente parece que terá que fazer hora extra no turno de hoje. Ki-Win recebe logo um telefonema de seu amado, dizendo que acabará de receber um paciente gravemente ferido. Ela dispara perguntando ao mesmo se então ele não iria para casa na noite de hoje. Rapidamente o Prota responde que não, e também não é necessário que Win-Win o espere, pois definitivamente passará a noite toda em claro na clínica. Muito irritada, a garota grita com o coitado dizendo que então ele poderia viver pelo resto da vida dele naquela porcaria de clínica, desligando na hora o telefonema na cara do rapaz. E olhando o trecho do telefonema, Kenin reflete iria comprar alguns presentes ao amanhecer para tentar compensar sua esposa pelo imprevisto de agora, enquanto fazia os curativos necessários em sua nova misteriosa paciente. Kenin acaba encontrando o colar de identificação, dizendo que a garota é agente 19, e Kenin fica se perguntando como um soldado veio parar até ali, uma hora daquelas. De repente a mulher desperta completamente em choque, perguntando ao Prota se foi o mesmo que salvou, enquanto em sua cabeça estava se perguntando como poderia estar viva. A garota vai tentando se levantar e Kenin dispara dizer a mesma que se caso ela estivesse demorando apenas mais alguns minutos para ir até ali, definitivamente nesse momento ela já teria ido de F. Ao ver que a garota estava andando, Kenin pergunta para onde ela estava indo, e na hora a garota responde que não tem casa, ela simplesmente não sabia para onde ir mais, o que deixa a garota surpresa, que informa ela sobre a correria de seu primeiro dia na clínica e que precisava de uma ajudante e ela serviria caso estivesse afim. Ela dispara perguntando à garota se eu mesmo tinha certeza, e ele afirma dizendo que pagará a ela se aceitar um salário bom de 5.000 wons por mês. A garota então afirma e também diz a Kenin que o mesmo salvou a vida dela e agora dedicará toda a sua vida em prol do protagonista, e se caso ele precisar, ele estará lá para o que der e vier. Porém, enquanto o Prota dizia a garota descansar um pouco e limpar os curativos, alguém chega gritando desesperadamente para que o garoto abrisse a porta. Era Zijin e corre chamando pelo Prota, perguntando se o mesmo motivo da sua visita pela manhã, bem no seu expediente de trabalho. Ele pergunta se ela na verdade estava doente ou alguma coisa do tipo. Zijin responde que não está doente e também não é motivo para isso, e acrescenta dizendo que é ali para convidá-la a participar de um concurso de jade em nome da Tangi, a empresa de seu pai. O Prota até tenta questionar a garota sobre o que diabos ela estava falando, mas ela simplesmente ignora e puxa ele pela gravata, ordenando que a seguisse. E assim que eles chegam naquela espécie de festival, o pai da garota corre cumprimentando Kenin, dizendo ao mesmo que estava aguardando ansiosamente, que era um prazer revê-lo. Sem graça e sem jeito, Kenin diz ao Vera que estava bem, mas na real, ele não tinha muito tempo, pois sua clínica havia muito trabalho a ser feito. Nessa hora o Vera ignora por completo o plot, dizendo que não importava, e que dessa vez o jogo de pé será bem mais complicado do que a primeira vez. E ao questionar se Tan Lao realmente precisava de sua ajuda, o Vera dispara que viu a força dele naquele dia do cassino, e definitivamente o garoto tem muita H e força, sendo assim uma grandíssima ajuda. Tan Lao logo explica que o concurso de jade se divide em duas partes, a escolha de pedras e o corte, depois vem o leilão e o preço mais alto é o campeão do concurso. O Vera também aproveita o espaço de fala a apresentar os seus 3 companheiros de classe, dizendo a Kenin que todos eles eram membros selecionados a dedos, então estavam realmente contando com eles. Zijin diz ao Prota que seu pai gasta muito, mas muito dinheiro mesmo para participar desse concurso, e que eles pudessem conseguir os 3 primeiros lugares, teriam então uma recompensa bem enorme mesmo. O Vera ri dando um tapinho no Prota e diz que ele pode ajudar a ganhar o concurso e que também está disposto a dar 10% adicional das joias de Tangi. E Zenji, tentando prejudicá-lo, diz ao mesmo que se não fizesse o que seu pai estava pedindo, então ela sonhava com o tipo de coisa que ela poderia inventar a Kenin. Após um longo período de insistência, o Prota já tinha até aceitado a proposta e correu ao escolher que sua pedra de jade, enquanto o homem de trás dele questionava zombando da escolha do garoto. Sorridente e todo feliz, responde ao homem que já está ali, então tentará dar o seu melhor para que possa testar a sua sorte. Logo um Vera entrega ao Prota 5.000 wons que tinha restado a eles, e diz que era para Kenin se divertir, pois era para ver o quão feliz ele era. Ao pegar a grana em suas mãos, esse valor do Prota questionava na verdade se não deveria ser milhões ao invés de 1.000. É o famoso ditado pivete de cavalo dado não se olha os dentes. Um dos homens dispara e pergunta para Kenin se alguma vez em toda a sua vida o mesmo já tinha visto tanto dinheiro, e completa dizendo que deveria agradecer por aquela quantia, afinal depois não iria sobrar nadinha. E o rapaz se vira zombando do Prota, dizendo ao mesmo que com a capacidade que ele tinha nas mãos, não deveria ao menos tentar escolher alguma pedra de jade ou coisa do tipo. E depois de ficar analisando as pedras por algum tempo, Kenin acaba se deparando com uma pedra que também parecia emanar uma energia bem parecida com aquela que possui em seu corpo. Kenin fica extremamente nervoso, observando aquela pedra e se perguntando se deveria mesmo comprar aquela, enquanto uma garota funcionária pergunta ao mesmo se era aquela que ele escolheria. De repente, uns rapazes carregando uma enorme pedra em um carrinho de mão passam comentando que aquela pedra pelo menos vale quase 5 milhões. E o Prota fica se perguntando como pode acontecer isso. Por fim, ele finalmente decidiu comprar a pedra e entrega seu cartão à mulher, dizendo que aquele cartão também é de ouro puro e vale pelo menos 50.000, então ela poderia ficar com o cartão por cortesia. O velho esquisito pergunta ao Sr. Kim que pedra que o mesmo havia comprado, enquanto os outros rapazes zombavam dele, dizendo que é aquele Kenin que não comprou nenhuma pedra útil. Esse
se aproximando do Prota depois de ter gasto todo o dinheiro de Tanjiro e deixando quase nada para o garoto, o velho chega dizendo que é melhor que Kimin vazasse dali o quanto antes, afinal não tinha lugar para ele. Automaticamente quase o Prota responde ao velho que era difícil dizer se a pedra que escolheu é boa ou ruim, mas definitivamente o que ele não queria era ser o olho de Tanjiro. Logo Tanjiro volta acariciando seu bigode e perguntando essa paz de todos que já tinha escolhido e comprado suas pedras de jade. O velho chega cochichando a Tanjiro que dessa vez ganharam as duas melhores pedras, e com toda a competência, eles tinham certeza que iriam entrar em pelo menos entre os 3 primeiros, e o nome de Tanjiro com certeza será capaz de brigar na ponta. Observando as pedras de Tanjiro reflete que realmente pareciam ser de boa qualidade, e que na verdade até o mesmo materiais da parte verde pareciam ser ótimos. De repente chega um cara todo amassado e fica só pomba, parecendo um hambúrguer, o presidente Kian, que zomba de Tan Lao, perguntando se ele realmente se atreveu a participar do torneio de novo, depois de ter perdido todos os recursos para ele. O cara chato chega até Kinlin, dizendo que ainda Tan Lao que não esperava que ele chegasse ao ponto de usar pessoas novas para que assim conseguisse chegar ao topo. A renca de segurança do hamburgão dizem a Tan Lao que recomendam que o mesmo que fosse embora rapidamente para que não fosse humilhado por eles novamente. O Tampin acrescenta dizendo que Jiansheng, a capital da província, não é lugar para eles de Tanjiro, e zombando ordena para que eles voltassem embora imediatamente. E de trás Tan Lao e seu companheiro diz que o mesmo pode ficar mais tranquilo, pois definitivamente ele fará com que o cara rebaixado fique mais no chão do que normalmente está.